Eu acho que a NFT, e aí eu quero, já eu quero ouvir a opinião do Marcelo sobre isso. Olha o Lúcio Pereira aí. Eu acho que a NFT, eu concordo com você. Eu acho que não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com ela, assim como não é todo mundo que ganha dinheiro com Bitcoin, entendeu? Não é para qualquer um, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho alguns pontos que aí eu acho que eu vou de acordo com o que o Pedro pensa. Primeira coisa, eu não sei se a cabeça do brasileiro é muito de pagar, porque, na verdade, a NFT, o que que é? Principalmente com música, né? É você ter a exclusividade, é você ter a versão original daquela música. A música não ganha dinheiro com exclusividade. A música, você faz dinheiro na música com massificação, né? Quantas mais vezes ela toca, eu ia falar no rádio, mas como eu sou uma pessoa jovem, eu vou dizer nas plataformas e nos Deezers, né, dona Carol, e no Spotify, e quantas pessoas baixam, quantas pessoas ouvem, e shows e tal. É a massificação que faz a música dar dinheiro. Então, na verdade, se você comprar a versão original daquela música, isso por si só não é uma coisa, sabe? Você tem que ter o tesão de ter a coisa original. Eu não sei se isso é muito a cabeça do brasileiro, sabe? De gastar dinheiro para ter o original. Porque, na verdade, se o NFT vier sozinho, é isso que ele vai ter, o original daquela versão. E aí é uma coisa muito louca, né? Você para pensar, foi vendida a NFT do primeiro post do Jack Dorsey. O Jack Dorsey, para quem não sabe, é o cara que inventou o Twitter, tá? Então, o primeiro post dele, que eu sinceramente não sei o que estava escrito, mas deve ter sido: oi, gente, esse aqui é o Twitter? Alguma coisa assim. Quer dizer, o cara que inventou o Twitter, o primeiro post dele é o primeiro tweet ever. Foi vendido por 20 milhões. E aí? Na minha cabeça, eu não vejo sentido numa pessoa gastar 20 milhões de dólares para ter o original do primeiro tweet. Se qualquer um pode entrar no Twitter do Jack Dorsey, ir lá e ver qual foi, o que ele falou no primeiro tweet dele. Eu não vejo muito sentido nisso. Não tenho dúvida que muita gente vê. E eu acho que a cabeça do brasileiro não é essa de pagar para ter o original. O brasileiro gosta de ganhar, né? O brasileiro gosta de brinde, ele gosta de ser o convidado VIP do camarote, ele gosta de ter a camiseta que ele não vai usar nunca, ele vai dar para o porteiro. Mas ele quer ter a camiseta. De uma certa altura, eu até comentei isso com o Pedro uns dias atrás, que a Havaianas dava de Natal uma Havaiana, um par de Havaianas para algumas pessoas e tal. Independente delas serem bonitas ou não, as pessoas se estapeavam para estar na lista, não é nem pela Havaiana, era para estar na lista das pessoas que recebem a Havaiana. Esse é o brasileiro. O brasileiro gosta de ser o VIP, o importante, o diferente. Então, eu não sei se NFT é muito a praia do brasileiro. É isso que eu me pego. E aí, uma coisa que eu queria passar a bola para o Pedro, que aí eu acho que pode funcionar, quando eu falo, se a NFT vier sozinha, não vejo ela muito né, na cabeça dos brasileiros, como objeto de desejo dos brasileiros. Mas se você juntar a NFT com a pessoa que comprar o original dessa música, tem direito a ir a todos os shows desse cara, a fazer um backstage tour, a conhecer o cara pessoalmente, jantar com ele um dia. Aí eu acho que pode ser. Se ela agregar outras coisas, aí a tal da vantagem que o brasileiro gosta, aí eu acho que faz sentido. O que você acha, Pedro? Na verdade, isso daí não só para o brasileiro, isso é um princípio do marketing, né? O Seth Godin é um cara que eu gosto muito, e ele fala bastante sobre isso no livro dele, This is Marketing. Ele fala que as pessoas nunca compram alguma coisa por causa dessa coisa. Elas sempre compram alguma coisa quando elas acham que conseguem conseguir alguma coisa a mais por causa dessa coisa. Então, e a gente sempre compra algo que a gente acredita que tem mais valor do que o preço dela. Então, por exemplo, se eu vou assinar a Netflix,
eu não tô assinando, eu não tô pagando para mim poder assistir filme. Eu tô pagando por poder chegar em casa e relaxar assistindo filme, para a experiência de assistir um filme, por poder não precisar me preocupar porque a Netflix vai oferecer os serviços, o entretenimento que eu estou buscando, né? A gente não vai para a Disney porque a gente gosta de ver o Mickey, a gente vai para a Disney por causa da experiência de estar na Disney. E a gente fala que as memórias da Disney são muito mais valiosas do que tu efetivamente ter visto o Mickey na tua frente, que é uma pessoa fantasiada. E pro NFT é a mesma coisa. Se a gente for falar do NFT pelo NFT, ele é uma coisa única. Posso falar uma coisa rápida? Pode, claro. Uma coisa rápida, que você falou do Mickey fantasiado, que é uma pessoa fantasiada, e eu preciso dar um testemunho. Eu fiz a Full Sail, né? Vocês sabem, e eu morei lá muito perto, tipo, vizinha do Mickey durante mais de um ano, quase 2. E a maior parte desse tempo estava em pandemia, e na hora que eu pude ir na Disney, o Mickey não podia andar pelo parque. Então eu fui na Disney e eu não vi o Mickey. E eu sou fã do Mickey e eu fiquei muito triste. Não gostei. Não vi o Mickey fantasiado, fiquei péssima. Ai, gente, é muita emoção. O parque estava fechado, não tinha desfile de Mickeys, eu fiquei péssima. Não podia tirar foto, nem pedir autógrafo, nem nada. Fiquei tristíssima. Mas continua, Pedro. Eu lembro até hoje, quando a primeira vez que eu fui na Disney, o meu brother que foi junto comigo, ele pediu a Cinderela em casamento. E ela disse não. Mas... Eu quase fui só para ver o Mickey e ele estava em casa descansando por causa do Covid e eu não pude tirar foto, pegar autógrafo, dar beijo nele, nem nada. Preciso voltar lá, tô péssima. Mas vai. Mas, enfim, o ser humano, por si só, ele sempre compra alguma coisa se ele acha que está conseguindo um good deal, né? Que acha que está conseguindo tirar mais valor do que ele está pagando. E se a gente está falando de NFT para NFT, se a gente está vendo, por exemplo, no mercado da música, né? Se a gente está vendendo o arquivo MP3 como NFT, assim, existe sim o valor de, eu tenho esse NFT, eu sou o proprietário, sim, mas eu posso escutar essa música de graça no Spotify ou no YouTube, em qualquer outro lugar, então... E no Deezer. No Deezer. Mas, também. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Então... Quanto os artistas ganham de faturamento que vem do Deezer ou do Spotify? Cada plataforma tem o seu pagamento diferenciado, né? Mas é uma grana que o artista vive disso? Se você bombar de tocar, deve ser, né? Então, a questão do Spotify, essa é uma questão... Dá para fazer uma live inteira sobre isso. Eu sei. Porque é um assunto muito polêmico, as pessoas... Oba, vamos ter o Pedro de novo! Lá. Para tu conseguir viver de streams do Spotify e tirar um salário mínimo americano, que é tipo $1.200 por mês, se não me engano, tu precisa ter pelo menos 400 mil streams por mês no Spotify. Se não me engano é isso, 400 mil streams. Isso é bastante. Mas, na verdade, se tu for converter isso para venda de álbuns, não é tanto, sabe? Na verdade, é até... Mas as pessoas não compram álbum, né, Pedro? As pessoas já escutam, né? Eu tô dizendo, tipo, no passado, se não existisse Spotify e tu tivesse que viver a tua vida vendendo álbuns, tu precisaria vender uma quantidade X de álbuns por mês para conseguir viver. E no Spotify, a tua quantidade X é 400 mil ouvintes por mês, né? E a gente fala, nossa, 400 mil é muito... porque 400 mil streams, né? Não precisa ser 400 mil pessoas, é 400 mil tocadas na tua música. E a gente pensa, nossa, é bastante. Mas eu penso, cara, o artista que não consegue juntar 400 mil ouvidas nas suas músicas por mês não conseguiria vender álbum suficiente para conseguir. Muito provavelmente não conseguiria vender nenhuma. Álbum suficiente, né? Então, o NFT é como se fosse um álbum, sabe? É uma fonte de renda a mais, é uma coisa a mais que tu pode vender, mas que se tu não tiver um público, se tu não tiver a tua fanbase bem estruturada e bem fidelizada, não faz o menor sentido tu vender o NFT, porque tu não vai ter quem comprar, né? É como qualquer coisa que tu vai vender, tu precisa ter alguma pessoa que queira comprar o que tu quer vender. E com NFT é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, se a gente está falando de um NFT, acho que uma boa comparação a isso é uma camiseta da tua banda, sabe? As pessoas que comprariam o NFT seriam as mesmas pessoas que comprariam a camiseta da tua banda. Quantas pessoas existem no mundo que estão dispostas a pagar milhões de dólares
pelo teu NFT. Certamente são menos pessoas que estão dispostas a pagar milhões de dólares por um NFT da Ariana Grande, por exemplo. Porque são valores diferentes, são celebridades diferentes, né? São produtos diferentes. Se eu falar que eu tenho um NFT de qualquer artista independente por aí, ele vai ter um certo valor. Agora, se eu falar que eu tenho o único NFT do single mais famoso da Ariana Grande, é outro lance. Então, se tu não tem esse status que um artista gigantesco tem para poder atrelar apenas a música ao valor dela no NFT, aí tu precisa atrelar outras coisas nesse NFT justamente por aquilo que eu estava falando antes, porque as pessoas só compram aquilo que elas acreditam que estão conseguindo mais valor do que elas estão pagando. Então, tu vai, junto com esse NFT, por exemplo, que Kings of Leon fez, eles atrelaram alguns NFTs que eles venderam, tinha a possibilidade de eles saírem com o pessoal do Kings of Leon e jantar fora com eles. Existiam outros que ganhava um álbum autografado, outros que garantia ingresso para o show. Então, junto com o NFT em si, o valor não é o NFT, o valor é o que está atrelado ao NFT, é o valor que é o combo, né? Ao NFT. Exatamente. Então, o NFT em si não tem valor nenhum. Ele é só é como se fosse um carimbo. Ele não tem valor. Ele é uma chancela, né, Pedro? É isso aí. Então, a gente pode sim. É um mercado que é muito promissor, mas tem que atribuir o valor a ele e não esperar que ele seja o valor em si. Concordado total. Uma coisa interessante, eu acho que a gente pode falar, então, sem medo de errar, que os NFTs são, sem dúvida, uma nova forma de se relacionar com o fã, né? Uma nova forma de você monetizar o seu talento, o seu produto e tal. O que tem que entender é a melhor forma disso funcionar. Eu concordo que a NFT sozinha não vai muito longe, né? Mas acho que o que o Pedro falou faz todo sentido. Agora, por exemplo, você botar a NFT de uma música sozinha, não sei, mas de repente se você agregar isso, o vídeo original do clipe que foi gravado aquela música, que tem cenas que foram, né, que não foram ao ar e coisas inéditas e tal, aí pode ser interessante, né? Então eu acho, quando o Marcelo pergunta pra gente como é que é o futuro do NFT na música, eu acho que dá pra gente dizer que a gente concorda aqui que existe um futuro, mas que a gente acha que ela não existe sozinha, que ela tem que vir com um combo. A gente consegue chegar a essa conclusão? Eu diria que a NFT é um CD. É o CD físico, né? O plástico do CD. Isso é NFT. Agora, o CD só tem valor se a gente queima a música nele, né? Assim como a NFT. Ela só tem valor se a gente atribui a ela. Acho que é isso aí mesmo. O Marcelo está dizendo aqui no Facebook, você vende a emoção, na verdade. E outra coisa, ele fala, a maior fonte de renda dos artistas atualmente é a venda de shows e de contratos publicitários, sem dúvida. Então, eu queria ouvir a sua opinião, Marcelo. O que você acha? Como é que você enxerga? Eu sei que você é um estudioso de NFTs e de música, você anda pesquisando muito sobre esse assunto. Queria saber se você concorda com a gente, se você discorda, como é que você está enxergando esse mercado. Né? Enquanto o Marcelo responde, eu queria que o Pedro contasse uma coisa engraçada, interessante, na verdade, que ele descobriu hoje sobre o mercado de NFTs. NFTs é muito legal, porque como todo trending de tecnologia, se a gente pode comparar, sei lá, o TikTok, tem as pessoas que entram achando que é uma coisa e não é realmente tão essa coisa assim. Eu acho bem interessante de observar. E a Vera Fischer tá vendendo uma NFT dela. A Vera Fischer, para quem não sabe, ela é Miss Brasil, eu acho, né? De 1900 antigamente. Exatamente. E ela tá vendendo um NFT de uma foto dela, que ela tirou também em 1900 antigamente.
E o valor mínimo lá é de 30 Ethereums, que é uma moeda digital. Não é tradução, na conversão atual, o valor mínimo do lance seria de 60 mil reais para tu receber essa foto em JPEG. Além dessa foto, tu recebe... Eu tô lendo aqui que eu não lembro exatamente, mas tem uma chamada de vídeo com ela, tu recebe também a foto física, se tu comprar o NFT, e foto física autografada. Então tem todos esses valores a mais ali dentro. Mas... E quantos lances ela teve, Pedro? Esse leilão tá no ar faz 5 dias e não teve nenhum lance ainda. Nenhuma pessoa dispôs a pagar 60 mil reais por uma foto da Vera Fischer. Mas aí que entra uma lição muito importante, né? Conhecer o teu público. Será que... Claro que ainda existe bastante tempo, eu não entendo, não sei qual é o público dela. Eu, na verdade, nem sabia quem ela era até essa tarde, quando eu li... Pula essa parte, isso é só para dizer que você é jovem, pula. Não, mas é porque eu realmente não conheço essas celebridades. Se tu pedir quem que é Miss Brasil hoje, eu não sei quem que é também. Mas só porque você é jovem, se você não fosse essa pessoa linda e jovem, com essa pele nova e tal, você ia saber quem é a Vera Fischer, porque todo menino, todo homem sabe. Então pula essa parte, que você não sabe quem ela é. Ok, pulando essa parte, agora eu sei quem ela é, então... Mas é muito importante saber quem é teu público, né? Será que teu público tem 60 mil reais e quer gastar 60 mil reais numa foto tua? Né? E acho que isso é uma lição extremamente importante para músicos também. Tipo, existem estilos musicais que não são para todo mundo, né? Que não são massificados. São poucas pessoas que escutam, mas que são extremamente rentáveis e extremamente lucrativos, porque as poucas pessoas que escutam essas músicas estão dispostas a pagar muito dinheiro para escutar elas. Então, por exemplo, o sertanejo não é um exemplo. O sertanejo, as pessoas não estão dispostas a pagar mais de R$1.000 para ir num show, por exemplo. Mas existem algumas vertentes do jazz e algumas vertentes da música experimental que tem gente que paga mais de $5 mil para assistir um show. E aí eles fazem shows para 20, 30 pessoas, que às vezes é quase tão rentável quanto um show para 5 mil pessoas, e é, entre aspas, mais barato de produzir, enfim, existem várias coisas envolvidas nisso. Então, por isso que é extremamente importante nesse mercado, não só no mercado de NFT, mas todos os mercados, mas se tu quer fazer alguma coisa com NFT, cara, conhece teu mercado. Se tu conhecer muito bem as pessoas que estão dispostas a pagar por tua arte NFT, tu pode fazer muito dinheiro, ou tu pode fazer muitos NFTs e vender por pouquinho cada um, sabe? Ou desenvolver um produto que envolva NFT de uma maneira única, que faça sentido para o teu público. Porque, como a gente falou antes, o NFT pelo NFT, ele só faz com que alguma coisa seja única. E a minha digital é única, mas ela não vale nada. Agora, a digital do presidente do Banco do Mundo, que pode abrir o cofre com $milhões em barras de ouro dentro, vale muito mais que a minha digital. E a minha digital a digital é o NFT. O que importa é o que está atrelado a ele, né? Eu queria ouvir a opinião do Marcelo. Eu não sei se ele está vendo a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, e também de quem está assistindo a gente pelo Insta. Eu vi que entrou agora a Naira Penac. A Naira é uma super artista plástica de Ribeirão Preto. Então, acho que se ela estiver aí ainda, acho que a gente falar de NFT com artes plásticas é bastante interessante. Queria ouvir a opinião dela. Chamando pelo Marcelo, ele está assistindo a gente pelo Facebook, então eu vou ler aqui o comentário dele agora. Tudo é muito novo. A indústria da música está de olho nessa novidade. Prova disso é que na programação da Trans Brazil Conference, a maior conferência da indústria da música no Brasil, que vai acontecer agora em julho, tem algumas palestras voltadas para o tema. Acho que 3 palestras, se não me engano. E vão estar presentes presidentes de majors como Universal, Warner, etc. Na minha opinião, esse mercado está sendo analisado e vão ser criados produtos. Não penso que o cliente-alvo seja o artista. Eu acho, eu concordo com o Marcelo, que é também o que o Pedro falou. É uma realidade, né? Quer dizer, as NFTs existem.
Eu acho que o que a gente tem que entender é como o mercado vai trabalhar com isso, né? Eu, particularmente, acho que o NFT, por si só, não vai muito longe, né? Mas eu acho que tem mais a que discutir, porque eu acho que esse tipo de produto, enfim, sabe, nasce de uma forma, começa de uma forma, e no final, de você falar e conversar e trocar ideia, acaba sendo usado de uma outra forma completamente diferente e tal. Mas eu concordo com o que o Pedro fala, que as pessoas, e que a Carol falou também, as pessoas têm que tomar cuidado, porque não basta você querer vender NFTs ou negociar NFTs que você vai ficar milionário puff amanhã. É uma coisa que tem que ser conversado, tem que ser estudado, tá aí e vai ser discutido. Acho que no Brasil as pessoas têm que aprender muito sobre criptomoeda, tem que aprender muito sobre NFTs. Eu fiz uma enquete aqui no Instagram, rapidinha. Você sabe o que é NFTs? Gente, ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, acho que tem muito para aprender, não só o que é, mas como trabalha com isso, né? Como é que isso funciona? Né? Eu não sei, eu acho que é um caminho, mas se eu estou com o Pedro, acho que não é aquele unicórnio que o povo pinta. Carol, me aceita lá. O Pedro já aceitei, pois é, já aceitei, Pedro. Mas, não, uma coisa que a Andrea falou e que eu acho que vale muito a pena a gente pensar que não existe atalho na música, né? Não existe uma mina de ouro pra gente encontrar. E a questão do NFT, hoje, a gente ainda tá descobrindo como é que vai ser esse mercado da arte, né? Porque, especialmente quando a gente tá falando de arte musical, arte plástica também, é um mercado que é muito específico, especialmente o mercado que vende arte por muito dinheiro, é muito específico. Então, por exemplo, teve uma arte digital de um artista chamado Beeple, que vendeu por 69 milhões. Foi o NFT mais caro já vendido até agora. Só que loucura, gente. Não foi simplesmente um NFT que o cara botou lá na internet e, sei lá, postou no Twitter, vende meu NFT. Ele foi leiloado pelo Christie's, que é um dos maiores casas de leilão do mundo. Então, tipo, é a mesma coisa eu pintar um quadro e querer vender por 50, 60 milhões. Tipo, não é um mercado específico, a gente tem que descobrir por que as pessoas estão dispostas a gastar milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em arte, e especialmente em arte digital, no caso que é o NFT, para a gente poder entender esse mercado e poder vender arte nele, porque não é tão simples quanto apenas jogar. E especialmente para os músicos que estão fazendo isso, porque eu acredito que eu tenho mais contato com os músicos, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é basicamente como se fosse a corrida do ouro na Califórnia, quando começou esse lance do ouro lá nos Estados Unidos, que quem ficou rico não foi quem encontrou ouro, foi quem estava vendendo pá e picareta. Então, adoro isso. Não acho que NFT vai deixar ninguém rico por si só, a não ser quem está vendendo a tecnologia para fazer o código NFT. Nós, como artistas, se a gente quer vender arte como NFT, a gente tem que criar o nosso valor como artista. E o NFT vai ser só o meio da gente vender a nossa arte. Assim como seria uma tela, assim como seria um vinil, assim como seria uma música no Spotify. Olha, tem gente legal entrando, o João Ricardo entrou, o Adriano Londres entrou, uma honra ter esses dois aí. Eu concordo com o Pedro. Carol tá muito quietinha. Tô só ouvindo, eu acho que, porque no fundo eu acho que a gente está todo mundo falando a mesma coisa, né? Eu acho que o NFT, ele é mais uma ferramenta. Ele não é a solução para todos os problemas, mas ele é mais uma ferramenta e ele possibilita o lançamento de vários produtos diferentes, alguns inclusive híbridos, como é o caso lá do Kings of Leon, que você comprava música e o acesso VIP e cadeira lá na primeira fileira de todos os shows para o resto da vida. E você precisa entender, né? Pode ser esse produto super, hiper... de investimento alto,
que se você nunca teve alguém investindo esse calibre numa coisa que você faz, por que você vai ter agora porque é NFT? Não vai, né? Mas é esse nível de ingenuidade assim, que a gente precisa combater, que eu acho que é ignorância no sentido de ignorar como uma coisa funciona, né? Mas eu acho que é inegável que o NFT é uma plataforma nova, que cada um possa usar, e eu acho que ele traz uma certa democratização na medida que você pode, como artista, ele pode fazer a sua obra chegar mais fácil ao público e não precisa ser necessariamente comprar a obra toda, né? Pode ser comprar um pedacinho da obra, quase que um crowdfunding através de um NFT. Enfim, tem tantas coisas que podem acontecer e você pode vender, como o Pedro falou, um volume gigante de NFTs de R$10 e você pode vender um NFT de 1 milhão de libras, né? Você tem que olhar para dentro e ver quem é meu público, o que eles vão comprar de mim e o que tem sentido para mim. Mas é uma plataforma nova que está aí para músicos, para artistas plásticos, para performers. Vamos aprender a usar. Pedro, você que está aí nesse mercado, com os músicos todos, o que eles falam? Você já foi procurado por eles para falar, para debater? O que o povo do mercado de música fala sobre isso? Como é que você já sentiu isso até aqui? Como é que isso está sendo recebido, vamos dizer assim? O mercado da música, ele sempre foi muito tecnológico, né? E isso é uma coisa que eu acho que, pessoalmente, eu adoro, porque é incrível. E a gente sempre teve muita tecnologia envolvida na música, desde... Sempre é muito bom, né, Carol? Sempre foi muito tecnológico, né? Muito bom isso. Não, mas até mesmo antigamente, quando a gente estava falando, enfim, de vinil e outras coisas, na verdade, a música sempre foi como se fosse a Fórmula 1 do entretenimento. Era onde eles experimentavam as coisas para poder mandar para o público. Então, verdade pura. Sintetizadores e vários tipos de componentes eletrônicos que ajudaram a construir a televisão, cinema, videogames, todos eles foram testados meio que na música primeiro, porque a música é uma coisa muito cultural, né, muito ser humano. Tanto que uma das coisas que eu falo nessa pandemia que, para mim, ela não foi tão diferente, porque eu já trabalhava de casa. As pessoas, o mercado musical já estava com os estúdios em decadência desde muito tempo antes da pandemia, porque o home studio já é uma realidade há muito tempo. Então, a música sempre foi muito tecnológica e, obviamente, o mercado sempre abriu isso de maneira... as pessoas sempre viram essas novas tecnologias como uma oportunidade, né? Já tiveram clientes meus que entraram em contato comigo pedindo como é que fazia, que achava que ia acontecer com os NFTs, como que produziria para NFT, e a minha resposta para eles sempre foi a mesma, assim, tipo, porque tem muita gente que não sabe como é que funciona a tecnologia e queria aprender, e acho que ela não é tão difícil assim de entender. Mas a partir do momento que tu entende mais ou menos como que blockchain funciona, tu entende o suficiente para saber o que é um NFT, e tu entende o suficiente o que isso pode agregar para ti. Teve muita gente que falou que isso seria uma chance muito legal para acabar com a pirataria. Eu acho que não. Eu pensei nisso também. É impossível acabar com a pirataria, porque a música, o áudio é um impulso elétrico. Então, se o cara, mesmo que ele não vai poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do arquivo dele no computador dele, porque é um NFT, mas para ele escutar a música, ele vai precisar fazer com que essa música saia por um alto-falante. Para essa música sair por um alto-falante, ele vai precisar do impulso elétrico saindo do computador dele para ouvir pelo alto-falante. Para ele conseguir, esse impulso elétrico, ele pode ser replicado para um gravador. É o que a maioria das pessoas fazem hoje para piratear músicas do Spotify, por exemplo. Então, ou do YouTube, seja lá onde for que as pessoas pirateiam música. Então, a pirataria musical, assim, isso não sempre a gente sempre vai dar um jeito de piratear as coisas. Infelizmente, é uma realidade do mercado. E não acho que o NFT vá ajudar nisso.
Eu acho que o Spotify ajudou muito mais do que os NFTs na pirataria, porque ele facilitou muito o acesso à música. O NFT não vai facilitar tanto quanto o Spotify. Eu acho que para tu facilitar o acesso à música mais que o Spotify e o YouTube, tu precisa ser muito inovador e muito bom mesmo. E o NFT não é tão fácil assim de ser digerido para facilitar tanto assim o acesso à música das pessoas. Então, eu acho que basicamente o que as pessoas estão começando a notar é justamente isso, assim, tu vender o NFT é mais ou menos a mesma coisa que tu vender uma camiseta, ou vender um ingresso do teu show, ou vender alguma coisa. É uma coisa a mais para tu vender para teus fãs. É uma maneira de tu monetizar mais teus fãs. Tinha uma galera que também tava falando o lance de investir em músicas por meio de NFTs, como se músicas fossem ações no mercado, e tu compra o NFT e aí tu tem direito de uma porcentagem enfim. Mas o NFT não tem isso, né? O NFT ele não tem essa coisa de te dar porcentagem de royalties, nada disso. Ele é apenas uma chancela de autenticidade. Se tu atribuir os royalties ao NFT, tu pode, né? Se tu escrever lá no contrato do NFT, tipo, eu posso te dar tanto por cento das minhas músicas se tu tiver esse NFT em mãos, aí beleza, tipo, tecnicamente sim, mas primeiro de tudo, eu não sei quanto à legalidade disso, né? Tipo, se a gente for colocar se alguém for tentar, por exemplo, pegar esses direitos e tentar cobrar do artista, eu não sei o quanto que um tribunal iria aceitar esse NFT como prova, até porque isso não é legislado ainda, não existe uma legislação específica para esse tipo de coisa. E outra coisa que eu falo é que boa sorte tentando achar quem que é dono quem que tem o teu NFT para tu pagar essa porcentagem para ele, né? Porque quem recebe o teu NFT pode distribuir para quem quiser, não é replicável, mas é vendável, é transferível. Então tu pode, assim, não é uma boa ideia tu vender porcentagem da tua música por NFT, porque vai ser uma dor de cabeça muito grande, e a não ser que tu seja um músico absurdamente gigantesco, é muito improvável que tu consiga vender o teu NFT por um valor interessante para ti, que vá fazer diferença para ti e que vá trazer o retorno para o teu investidor, porque especialmente quando a gente está falando de música, a gente quer fazer um relacionamento a longo prazo. E se o cara gastar R$2.000 comprando 2% da tua música e tua música tem 10 mil plays no Spotify, tu acabou de perder teu cliente ali, porque ele não vai tirar nem 1% desses R$2.000 que ele usou para comprar teu NFT. Então, é que as aplicações que eu acredito que sejam que eu vejo mais sendo utilizadas são essas que a gente falou até agora. A gente atribuir alguma coisa legal para fãs e para pessoas e também essas atribuições que eu falei que no futuro podem ser atribuições de royalties, de royalties não, de direito autoral e de tracking, né, de rastreamento. Acho que talvez faça mais sentido tecnologicamente falando e mercadologicamente falando. Eu acho que só para a gente amarrar aqui, e eu mais uma vez concordo com o Pedro, só para a gente amarrar aqui, pela minha pesquisa, se o NFT der direito ao direito da música, né, isso é uma coisa que você vai agregar ele, assim como se fosse ingressos ou backstage tour ou coisas, entendeu? Assim, é uma coisa que você agrega ao NFT. O NFT, por origem, ele não traz esse direito, ele não traz essa participação, tá? Ele, por origem, não tem. Por outro lado, a legislação ainda é muito... não vou dizer falha, mas assim, falta muito ainda, né, a ser falado e legislado sobre isso, então, enfim, isso pode mudar. No cenário que existe hoje, o NFT não traz participação sobre receita, a não ser que a pessoa queira agregar, como eu falei, como os ingressos, o jantar com o cara, os backstage tour e tal.